Há histórias que nascem no entretenimento, mas que, com o tempo, começam a se comportar como registros. O caso conhecido como Poltergeist não é apenas lembrado como uma obra cinematográfica. Para alguns, ele se aproxima perigosamente de um dossiê fragmentado sobre um fenômeno que insiste em escapar à explicação. O que inicialmente foi concebido como narrativa, com estrutura, roteiro e direção, acabou por assumir contornos que extrapolam a ficção, alimentado por relatos paralelos, coincidências incômodas e uma recorrência de padrões difíceis de ignorar. No centro desse relato está uma presença, não exatamente uma entidade com forma definida, mas uma força recorrente associada a distúrbios domésticos, vozes infantis e uma estranha afinidade com aparelhos eletrônicos. Não se trata de uma figura visível ou facilmente identificável, mas de uma manifestação que parece operar nos limites entre o físico e o perceptivo, onde o ambiente reage antes mesmo de ser compreendido. Aqueles que alegam ter testemunhado algo semelhante descrevem um padrão inquietante, como se o que foi retratado na tela fosse apenas uma interpretação diluída de algo mais antigo e mais próximo. Pequenos eventos, aparentemente desconexos, começam a se alinhar. Interferências inexplicáveis, mudanças sutis na atmosfera de um ambiente. A sensação persistente de que algo observa, mas não se revela por completo. Há também um elemento temporal que torna o fenômeno ainda mais perturbador. Muitos relatos indicam que essas manifestações não surgem de forma abrupta, mas se desenvolvem gradualmente, como se exigissem um período de adaptação, tanto do ambiente quanto dos indivíduos envolvidos. O que começa como uma anomalia discreta pode, com o passar dos dias, assumir uma presença mais ativa, quase deliberada. Nesse contexto, Poltergeist deixa de ser apenas uma história contada e passa a ocupar um espaço ambíguo entre a ficção cuidadosamente construída e o possível reflexo de algo que, silenciosamente, já estava sendo observado muito antes de ganhar forma na tela. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. O fenômeno que muitos passaram a chamar de o Poltergeist ganhou notoriedade através de relatos associados a uma família comum, em um ambiente suburbano aparentemente banal. A manifestação inicial era sutil. Objetos deslocando-se levemente, ruídos durante a madrugada, interferências em televisores desligados. Nada que, isoladamente, causasse alarde. Mas a progressão dos eventos seguiu uma lógica perturbadora, como se houvesse uma inteligência testando limites, calibrando intensidade, observando reações antes de avançar. Com o passar do tempo, esses episódios deixam de ser esporádicos e passam a obedecer a uma espécie de padrão comportamental. Horários específicos, ambientes recorrentes dentro da residência e até mesmo a presença de determinados indivíduos parecem influenciar diretamente a frequência e a intensidade das manifestações. É como se o fenômeno não apenas ocupasse o espaço, mas aprendesse com ele. A figura mais frequentemente associada a esse fenômeno é uma presença invisível, mas com um comportamento definido: atração por crianças, especialmente aquelas em idade sensível ao imaginário e à sugestão. Em múltiplos relatos, há menções a vozes vindas de aparelhos eletrônicos, chamando nomes específicos, estabelecendo uma comunicação rudimentar, porém intencional. Em alguns casos, essas interações evoluem para respostas diretas, pausas que coincidem com perguntas, ruídos que parecem seguir uma lógica de diálogo, ainda que fragmentado.
Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Testemunhas descrevem momentos em que o ambiente físico parece perder sua coerência. Móveis deslocados sem explicação, portas que se fecham com violência súbita e uma sensação constante de observação, não como paranoia, mas como um instinto primitivo de alerta. Há também alterações sutis na percepção, variações de temperatura sem causa aparente, odores que surgem e desaparecem rapidamente, e uma densidade incomum no ar, frequentemente descrita como pesada, como se o espaço estivesse saturado por algo invisível. O ponto crítico, no entanto, ocorre quando a presença deixa de apenas interagir com o ambiente e passa a influenciar diretamente os indivíduos. Relatos incluem estados de transe leve, lapsos de memória, alterações de comportamento e uma crescente sensação de desconexão da realidade imediata. Em situações mais intensas, há descrições de contato físico indireto, não necessariamente agressivo, mas suficientemente claro para eliminar qualquer hipótese de coincidência. Há registros que mencionam episódios de desaparecimento temporário, onde a vítima, geralmente uma criança, aparenta estar presente, mas inacessível, como se estivesse deslocada em uma camada paralela da realidade. Durante esses eventos, vozes continuam sendo ouvidas, mas distorcidas, como transmissões atravessando um meio instável. Algumas testemunhas relatam que, mesmo após o retorno à normalidade, a vítima mantém lembranças vagas, frequentemente associadas a ambientes escuros, confinados ou sem referência espacial clara. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Outro aspecto que torna esse caso particularmente intrigante é o acúmulo de eventos incomuns associados às pessoas envolvidas ao longo do tempo. Coincidências difíceis de ignorar, acidentes inexplicáveis e uma sensação persistente de que o fenômeno não se encerra com o fim de um episódio. Ele se desloca, acompanha, observa. Há indícios de que a mudança de ambiente não representa necessariamente uma ruptura, mas apenas uma transição, como se o vínculo estivesse menos ligado ao espaço físico e mais aos indivíduos afetados. Especialistas que tentaram analisar esses relatos sob uma ótica técnica frequentemente encontram inconsistências que impedem conclusões definitivas. Equipamentos falham durante registros, medições apresentam variações abruptas e dados coletados raramente se mantêm estáveis o suficiente para validação científica rigorosa. Ainda assim, um ponto de convergência se repete: a ideia de que certas energias, quando perturbadas, especialmente em locais com histórico desconhecido, podem desencadear manifestações que não seguem padrões convencionais da física ou da psicologia. Diante disso, o fenômeno poltergeist permanece em uma zona indefinida entre o que pode ser investigado e o que apenas pode ser observado. E talvez seja justamente essa incapacidade de contenção ou explicação completa que o torna tão persistente e tão inquietante. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Se considerado apenas como ficção, Poltergeist cumpre seu papel como uma narrativa envolvente sobre medo e desconhecido. Mas quando observado sob a lente dos relatos paralelos, ele assume um caráter mais inquietante, o de um possível reflexo de algo que não começou ali e talvez não tenha terminado. Há uma sensação persistente de que a obra não criou o fenômeno, apenas o organizou em uma linguagem compreensível, oferecendo forma a algo que,
Até então, permanecia difuso e sem nome. A figura do poltergeist permanece indefinida, mas seus padrões são reconhecíveis. Não se trata necessariamente de uma entidade única, mas de um tipo de manifestação que pode surgir sob circunstâncias específicas, como um eco de algo que insiste em interagir com o mundo físico. Um comportamento que se repete em diferentes contextos, culturas e épocas, sempre adaptando-se ao ambiente em que se manifesta, como se utilizasse os elementos disponíveis para se expressar. Essa adaptabilidade talvez seja o aspecto mais perturbador. Em um período, são ruídos e objetos deslocados. Em outro, interferências tecnológicas, vozes filtradas por dispositivos, presenças percebidas apenas na periferia da visão. A manifestação muda, mas a essência parece permanecer intacta, discreta no início, progressiva em sua intensidade e, sobretudo, paciente. No fim, a pergunta que permanece não é se o fenômeno é real ou não, mas se estamos preparados para reconhecê-lo quando ele deixa de ser apenas uma história e passa a acontecer em silêncio, dentro de um ambiente que deveria ser seguro. Porque há algo particularmente inquietante na ideia de que o espaço doméstico, símbolo de controle e proteção, possa, em determinadas circunstâncias, tornar-se um ponto de contato com o desconhecido. Segundo alguns relatos, o primeiro sinal nunca é violento. Não há ruptura imediata, nem evidência incontestável. Há dúvida, há racionalização, há sempre uma explicação alternativa pronta para ser aceita. É apenas um ruído, um estalo na madeira, um leve deslocamento que poderia ser ignorado, um aparelho que liga sozinho por uma fração de segundo. Nada que, isoladamente, sustente uma conclusão. E quase sempre começa com alguém dizendo que não foi nada. Porque, na maioria das vezes, é exatamente assim que algo maior encontra espaço para continuar. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.